Já, que bom, então, que está tudo certinho. Maravilha, maravilha. É que eu estou usando aqui um outro computador e eu estava com receio de não estar funcionando muito bem. Mas, enfim, vamos lá então, pessoal. Vamos começar. Deixa eu só colocar aqui, peraí, só um segundo. Cadê? Pronto, não, vou deixar assim mesmo. Mas vamos lá, vamos começar. Tá? Maravilha aí que tá tudo certo, né? Como o César colocou. Vamos começar, pessoal. A aulinha aqui muito simples. Vocês estão vendo aí que eu estou aqui todo despojado hoje, né? Então, vamos fazer esse bate-papo aqui, tá? Já vi que já tem ali gente mandando ali as mensagens. Obrigado aí, Nery. Vamos que vamos, tá? Grande querida Nery, José Nery, e, óbvio, todos os demais, né? Mas vamos lá, pessoal. Vou aqui começar, tá? Como eu coloquei aqui, vocês viram aí, né? Eu vou, em princípio, aqui preferir seguir aqui pelo chat mesmo, tá? Mas, enfim, nada impede aí que, de repente, mais para o finzinho aí a gente abra aí para alguns comentários, tá? Deixa eu subir aqui, que eu vi aqui, né? Fernanda já tinha mandado, acho que foi a primeira, mas vamos lá. Bom, o que nós temos ali, né? Fernanda colocou assim, deixa eu até passar aqui para o outro monitor, deixa eu parar aqui de compartilhar a tela e deixa eu passar para o outro monitor. Cadê aqui? Então, deixa eu destacar aqui a conversa. Opa, é aqui o chat. Só aquele minutinho, pronto. Aí fica mais fácil aqui para mim, né? Então, a Fernanda colocou que a probabilidade é a respeito da ocorrência do risco, a respeito da atividade, a respeito do risco, tá ok, Fernanda? Probabilidade, obviamente, de ocorrer ali o risco. Eu vou deixar aqui, que aí até acho que fica melhor, né? Mas probabilidade de ocorrer o risco, tá? Não é a probabilidade aí da atividade. A atividade, em princípio, o controlador já decidiu que vai fazer, né? Em princípio, ele já sabe ali que ó, vai rolar. Então, na verdade, é a probabilidade aqui de ocorrer o risco, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos lá. Paulo perguntou, né, sobre aquele RPD que eu comecei a fazer ao vivo. Era para ter terminado essa semana, está na metade, Paulo, não consegui terminar ainda, então eu acho que aí no início da próxima semana eu coloco lá, tá? Disponibilizo lá, né? Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Ricardo, é data UX aí, traço S, tá ok? Você colocou ali bit.ly/data.ux apenas. Então, na verdade, tem um tracinho ali no final. Vou colocar aqui no chat rapidamente, tá ok, Ricardo? É data.ux.-s, tá? Como eu coloquei aí agora. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tá? Aí a do Paulo já respondi. Que mais? Opa, subi demais aqui. Tá? Vão colocando aí, pessoal, as perguntinhas que a gente vai vendo, tá? Que mais aqui? Aqui Anderson colocou, né? Para fazer o relatório de impacto, é necessário fazer todos os processos da empresa, onde é armazenado na nuvem, no site, etc. Não. Por quê? Porque, bom, peraí, deixa eu recomeçar aqui. Na verdade, o que acontece? Você, obviamente, precisa saber o que está acontecendo, né? Você precisa, no sentido de conhecer a empresa. Então, quanto a isso, sim. Obviamente, você precisa saber o que se passa na empresa, onde as coisas são armazenadas e tudo mais. Tá? Então, se a gente olhar por essa perspectiva, sim, e é uma perspectiva que, obviamente, está vinculada à própria organização e estruturação da organização. Né?
Agora, para o relatório em si, você não precisa necessariamente indicar absolutamente todos esses detalhes. Agora, perceba aqui, Anderson, o seguinte: quando eu coloco que você não precisa colocar todos os detalhes, estou me referindo em termos de detalhes da organização, né? Detalhes organizacionais. Você não vai fazer toda a indicação de absolutamente toda a estrutura da empresa naquele relatório de impacto. Agora, obviamente que se a sua atividade, pegando ali o exemplo que você colocou, né, armazenamento em nuvem, bom, sua atividade, ela implica em algum momento em armazenar alguma coisa em nuvem? Se sim, obviamente que aí você precisa ter essa descrição no relatório de impacto. Isso aí vai fazer parte, então, justamente da indicação de onde as coisas vão estar, como que as coisas vão ser armazenadas e funcionar, etc. e tal. Tá? Então, nesse sentido, claro que sim. Agora, o que eu quero dizer é que você não precisa, né, simplesmente porque está fazendo um relatório de impacto, dizer, olha, minha organização tem armazenamento em nuvem. Você vai colocar, sim, vincular aquela atividade. A mesma coisa em termos aí de redes sociais, como você colocou. Então, tem rede social? Bom, tem. Agora, o fato da empresa ter uma rede social significa dizer que a empresa precisa indicar isso no relatório de impacto da atividade XPTO qualquer, que não tem vínculo com rede social? Claro que não, tá ok? Espero ter aí explicado e tirado a dúvida aí, tá ok? Vamos lá. Braga, você perguntou aí da imersão do regulamento, né? Regulamento europeu. Nós temos aí uma surpresa aqui, uma parceria com a TI Exames, mas isso eu vou indicar aí para o início da semana que vem. Talvez amanhã faça algum comentário ou outro. Tá? Mas isso aí a gente vai deixar para indicar um pouquinho mais para frente aí. Temos aí, sabe que o Flávio e eu somos igual o Pink e o cérebro, né? Nós temos o tempo todo planos para dominar o mundo. Então, tudo vai... a gente já tem esses planos, mas nós vamos aí deixar para divulgá-los em breve, tá? Fique de olho aí, que você vai ficar sabendo, tá ok? Mariana colocou ali, né? Eu tenho uma dúvida em relação a quantos relatórios devemos fazer numa empresa com muitas operações. Bom, você vai fazer o relatório de impacto todas as vezes, e na minha interpretação da LGPD, claro, todas as vezes que você tiver uma atividade de tratamento que você sabe que tem alto risco, ou melhor, você sabe que tem possibilidade de alto risco para o titular. Então, Mariana, o que acontece? Você vai ter lá, isso a gente explica com bastante detalhe lá no curso de gestor. Você vai precisar, em primeiro lugar, fazer uma análise prévia de risco. O que é essa análise prévia de risco? É algo um pouco mais simples, e aí as metodologias, cada empresa vai escolher a metodologia que quer, tá? Mas a ideia aqui é fazer uma verificação prévia para saber se a sua atividade pode gerar um alto risco. Pelo menos, como eu disse, essa é a minha interpretação, não só da LGPD, claro, mas também é a minha interpretação, ou melhor, é a forma como eu atuo na prática. Então, de maneira prática, em primeiro lugar, o que eu faço? Quer dizer, quando eu digo eu, vocês sabem que eu atuando como DPO não sou eu que faço em si, né? Quem faz é o responsável ali pelo projeto ou algo do tipo, mas a gente faz, então, essa análise prévia de risco para saber se a atividade tem um elevado risco ou não. Tá? Então, no primeiro momento, é isso que acontece. Né? A empresa vai lá e a empresa diz, bom, essa atividade de tratamento tem um risco baixo, ou tem uma probabilidade de ter risco baixo, essa atividade tem um risco médio, ou essa atividade tem uma possibilidade de risco elevado. Opa, se o risco é elevado, nessa análise prévia, aquilo que eu chamo de análise prévia de risco, então aí a organização vai ter de fazer um relatório de impacto. Tá? Então, na verdade, não existe assim, né, em relação a como você colocou, quantos relatórios. Isso vai depender, e é como eu falei, essa é uma interpretação que eu pessoalmente tenho em relação à LGPD em si,
tá? É uma atuação que eu tenho com base no regulamento europeu. Agora, tem pessoas que defendem, e eu não tiro a razão dessas pessoas, tá? Eu digo que elas estão corretas também, defendem que absolutamente todas as atividades de tratamento de dados pessoais precisam ter um relatório de impacto, né? Isso no caso brasileiro, né? No caso brasileiro, que, como todos vocês sabem, a LGPD não diz quando deve haver um relatório de impacto. Tá? Diferentemente do regulamento europeu. O regulamento europeu deixa aí explícito que o relatório de impacto é necessário quando? Ele é necessário quando a atividade de tratamento tem um elevado risco, né? Tem a possibilidade do elevado risco. Então, isso é muito a critério. Eu, se fosse recomendar, se fosse orientar qualquer empresa brasileira, repito, na situação atual, em que a gente não tem essa indefinição, eu sempre recomendaria fazer o relatório de impacto depois dessa avaliação prévia. Tá? Depois dessa avaliação prévia. Para quê? Como eu disse, para a empresa pegar e dizer, bom, eu fiz aqui uma análise, até em termos de documentação, eu fiz uma análise e eu, empresa, com base naqueles critérios que eu estabeleço. E por que eu, empresa, estabeleço esses critérios? Eu estabeleço esses critérios porque eu, empresa, sou responsável pela atividade de tratamento. É a concretização do princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, eu, empresa, vou definir a metodologia. Eu, empresa, vou definir em políticas internas, em documentos internos, o que é o elevado risco, né? Considerando-se aí, repito, que no caso da LGPD não há essa explicitação. Então, eu vou dizer, eu vou seguir, estou seguindo a metodologia XPTO. A metodologia XPTO separa em baixo, médio e alto o risco para o titular. E, portanto, eu, empresa, definir que se o risco for elevado, for alto, eu vou fazer o relatório de impacto. Se for médio ou baixo, eu não vou fazer o relatório de impacto. O que não quer dizer que eu não vou buscar medidas para mitigar um risco médio, por exemplo. Lógico que sim. Tá? Então, apesar de ter aqui estendido um pouquinho, mas eu achei importante para deixar claro esse racional aí dessa decisão. Tá? Ali o Jardel colocou, tá? Um comentário. Deixa eu ver aqui. Tá, Irati veio aqui para dar oi, né, Irati? Graças a Deus, bem-vinda. Maíra colocou ali, né? Devemos fazer um relatório de impacto a todos os processos mapeados, é o que eu acabei de responder. Tá? E aí, só, Maíra, deixa eu fazer um pequeno comentário na sua pergunta. Sua pergunta coloca assim, tá? Devemos fazer um relatório de impacto a todos os processos mapeados ou apenas os processos que gerem risco ao titular? Lembre-se de que toda e qualquer atividade de tratamento de dados pessoais gera risco para os titulares. Não importa qual é a atividade de tratamento, todas elas sempre vão gerar um risco. Sempre vão gerar um risco, por quê? Porque a empresa está tratando um dado que não é dela, digamos assim. Ela está tratando o dado de outrem. Tá? É a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui uma analogia que eu estou inventando aqui agora, super bobinha, mas imagina você pegar um livro que custa R$10 emprestado de alguém. Ou seja, tem um risco? Tem, claro que tem. Não importa se custa R$10, se é uma mixaria, tá? E você consegue, se der algum problema no livro que você pegou emprestado, você até entrega um livro novo para a pessoa que te emprestou. Mas é um risco. Quando você pega um livro emprestado, tá? Que custa R$10, é um risco de que vai dar algum problema. A mesma coisa aqui. Quando uma empresa trata dado pessoal, inerentemente já existe um risco para o titular. Tá? Não vou aqui, obviamente, precisar qual, porque aí vai depender da atividade de tratamento em si. Mas, no mínimo, eu já diria que existe um risco do ponto de vista da segurança da informação. Para não falar dos riscos específicos em termos de proteção de dados em si. Então, nessa perspectiva, entendo, por isso que eu queria fazer esse comentário em relação à sua pergunta, tá? E aí, quando fazer, na verdade, foi a pergunta que eu coloquei anteriormente ali para a Mariana, tá? Acho que aí responde a sua pergunta, né? Vou avançando aqui, deixa eu ver aqui, Paulo, né? Considerando essa empresa que trabalha como DPO, como é feito o relatório de impacto, já que são várias diretorias. Bom, entendo aqui, Paulo, que você está falando aí do DPO as a Service, certo? Vou partir desse princípio. Se não for, você coloca aí no chat, a gente volta depois.
Bom, aí o meu entendimento é que não vai mudar absolutamente nada, não é o DPO que faz relatório de impacto. Ou seja, o relatório de impacto é uma responsabilidade do controlador, não é responsabilidade do DPO. Então, não importa se eu, Matheus, atuo como DPO interno, se eu, Matheus, tenho a minha empresa, o meu CNPJ, que atua como DPO externo, não importa se eu, Matheus, atuo como DPO interno em meio período, se eu, Matheus, atuo como empresa DPO full-time, isso é irrelevante. A configuração, Paulo, ao meu ver, é irrelevante porque, repito, não é o DPO que faz, o DPO valida o relatório de impacto. Né? E isso não tem absolutamente nenhuma interpretação com base no regulamento europeu. Tá? Isso está lá na LGPD. A LGPD diz que o relatório de impacto é uma documentação do controlador. A responsabilidade é do controlador. Então, é claro que uma coisa é o controlador virar e falar assim, olha, DPO, faz o relatório de impacto. Tá? E o controlador continua sendo responsável por tomar a iniciativa. Só que mesmo essa frase do controlador falando assim, DPO, não importa se é interno ou externo, irrelevante, DPO, faça o relatório de impacto, eu entendo que isso é errado, com base na LGPD. Tá? Ignoremos aqui o regulamento europeu, com base na LGPD. Por quê? Porque qual é a função, ou quais são as funções do DPO no regulamento europeu? Desculpa, quais são as funções do DPO na LGPD? Tá? Então, as funções do DPO na LGPD, elas, ao meu ver, tá? Não podem envolver a realização do relatório de impacto. Tá? Até abrir aqui, porque, obviamente, eu não lembro tudo de cabeça, né? Mas, quando a gente abre aqui a LGPD, eu estou abrindo ela aqui, tá? Tem aqui o texto compilado, e esse texto compilado, quando a gente... Deixa eu descer aqui, tá? Quando a gente chega aqui na questão do encarregado, né, lá no artigo 41, tem lá, as atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, ok? Receber comunicações da autoridade, ok? Orientar funcionários e contratados da entidade a respeito de práticas, ok? E executar demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares, ok? Agora, eu entendo que este último inciso, tá? O inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 41, não implica em o controlador dizer DPO, faça o relatório de impacto. Tá? Aqui, eu repito, eu entendo isso pela LGPD, eu entendo isso pela própria ISO 27701, e é aquela velha história de que o DPO tem que ser independente. Então, se o DPO está fazendo relatório de impacto, como que depois ele vai avaliar o trabalho que ele mesmo fez? Com imparcialidade. É óbvio que ele vai dizer assim, não, eu fiz o relatório está feito, ninguém tem de meter o bedelho aqui. Tá? Então, entendo que, nesse sentido, não é função do DPO fazer, é função do DPO orientar, dizer, ó, esses são os pré-requisitos, essas são as preocupações, e, no fim das contas, obviamente, validar. Né? Dizer, olha, está ok, não está ok, foi aprovado, não foi aprovado, mas não é função do DPO fazer. E eu falo por mim, claro que aqui eu tenho um contexto diferente, no contexto do regulamento europeu, eu não faço relatórios de impacto, o que eu faço é orientar e validar no final. Óbvio que eu sei fazer, até porque se eu não soubesse fazer, eu não consigo orientar o controlador para fazer, não é? Mas eu não tomo a iniciativa. Eu viro e falo, olha, controlador, você precisa usar lá o sistema XPTO, analise, e se o nível for alto, é obrigatório fazer relatório de impacto. Pronto. Tá? Entendo que no caso brasileiro é a mesma coisa, pelo menos do ponto de vista mais formal. Claro que, na realidade, a gente sabe que as coisas nem sempre são assim, né? Nem sempre são ideal. E aí, olhando para a realidade, entendo que realmente seja um pouco complicado,
mesmo nesse sentido. Como que a empresa vai dizer, DPO, faça o relatório, depois o DPO dizer assim, beleza, fiz, e perceba um risco. Perceba, Paulo, o risco. Porque se o DPO faz o relatório de impacto e diz assim, beleza, está validado, toca o barco, e depois dá problema, quem validou aquilo dali? Quem disse, toca o barco? Quem disse, tá ok? Claro que quando o DPO só valida, tá? Ele também tem a sua responsabilidade. Mas a questão é que a montagem do negócio, da lógica do relatório, da lógica da própria atividade de tratamento é do controlador. Por isso que eu enfatizo isso e até, de novo, estou aqui me estendendo um pouquinho mais do que devia, talvez, né? Porque eu vi aqui que tem várias outras perguntas, mas eu acho que isso tem que ser realmente muito bem pensado, tá? Vamos lá. Ver o comentário ali do Cauã, né? Também vi o comentário aqui da pessoa que, para mim, está anonimizada, porque o nome é iPhone, então não consigo identificar esse titular, portanto, não sei quem é, que colocou que deixa o Flávio e eu dominar o mundo, né? Vamos lá. O Nery falou ali, muitas versões do relatório de impacto, qual o melhor modelo? Nery, é o seguinte, aí é olhar realmente para aquelas exigências que estão lá na LGPD, tá? Lá no artigo 38, parágrafo único, até estou com a lei aqui, né? Na minha frente aqui. Então, aqui, a lei exige o quê? Que o relatório contém, no mínimo, a descrição dos tipos de dados, a metodologia usada para coleta e para garantia da segurança da informação e análise do controlador em relação às medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação. Então, assim, né, eu não digo... Lógico que eu tenho a minha preferência. A minha preferência é aquele software lá da CNIL, porque eu acho que ele é super completo e engloba tudo, né? Agora, entendo, como você muito bem falou, óbvio, eu sei que existem aí diversos modelos, né, diversos templates, como você colocou, tá? Então, eu entendo que tem de ser um modelo que, pelo menos, traga esses elementos que o artigo 38, parágrafo único da LGPD exige, né? Porque você, obviamente, precisa cumprir com a exigência legal, né? Agora, efetivamente, qual modelo seguir? Como eu disse, eu sempre recomendo o da CNIL, né? Aquele aplicativo, eu acho que o resultado dele é muito bom, ele já está totalmente estruturado, eu acho que aquele modelo é muito melhor, por exemplo, do que o modelo da ICO, a ICO, né, do Reino Unido também tem um modelo. Agora, tem um outro modelo, por exemplo, até posso colocar aqui rapidissimamente, né? Deixa eu só abrir aqui para ver se está tudo funcionando, para depois eu não compartilhar a tela e aparecer aqui algo errado para vocês, né? Mas, está aqui certinho. Eu vou compartilhar aqui, por exemplo, o da Agência Espanhola, tá? O da Agência Espanhola, que também funciona muito bem. Imagino que vocês estejam vendo aí agora, tá? Como aqui tem um monte de perguntas, eu nem vou dizer que sim ou que não, mas imagino que sim, imagino que estejam vendo aí, tá? Então, você entra aqui no site da Agência Espanhola, tem aqui guias e ferramentas, vem aqui no link ferramentas, tá? E ele vai abrir essa página que eu acredito e espero que vocês estejam vendo aí agora, tá? Então, você vem aqui no Gestiona EIPD, tá? E tem aqui a própria ferramenta, aqui embaixo o link para ela, tá? Ok, vai mostrar que não, ok, vai lá, tá? E aí aqui você inicia, tá? Então, você inicia aqui, ó, novo EIPD, né? Em espanhol, EIPD, tá? E aí você começa aqui com a análise, por exemplo, tá? Ele vai, ok, e aí tem aqui as perguntas, você vai respondendo sim, não, sim, não, sim, não. Lá no final você avança, tá? Aqui tem também as perguntas que você responde aqui qualquer coisa, por exemplo, tá? E vai avançando, né? Eu estou colocando aqui super rapidamente, óbvio, pela essa questão de tempo, e você avança, avança, todas as perguntas, claro, fazendo a descrição, por exemplo, tá? Tem alguns trechinhos aí, como vocês estão vendo, que são um pouco mais longos. Ah, ok, deixa eu só tirar o chat aqui que está na frente. Avance, deixa eu passar o chat aqui para o outro monitor. Espera aí.
Aí aqui, ó, avançou, pronto, tá? Achei que era o último ali, tem mais um aqui, tá? Qualquer coisa aqui. E no final ele vai te dar aqui ciclo de vida dos dados. Vocês estão vendo aí os títulos, estão vendo aí as perguntas, tá? Enfim, e você vai preenchendo aqui. Então aqui você tem uma outra metodologia, que na verdade não é bem uma metodologia, né? Aqui ele não deixa, eu acho que a gente colocar a coisa aqui. São perguntas diferentes para o mesmo objetivo, digamos assim. Tá? E aqui, como é muita coisa, né? Eu não vou aqui avançar, ó, tá? Ele tem aqui toda a explicação, blá, 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 mais perguntas sim, não, sim, não. Você escolhe de novo sim, não, sim, não. Você avança aqui, escolhe, tá? E no final ele te dá o resultado, tá? O que você pode fazer aqui? Quer dizer, aqui ainda é a questão lá dos problemas, né? Ou dos riscos, na verdade. Aqui você escolhe quais são os riscos e pá, probabilidade, aquela coisa, tá? Que todos nós conhecemos, tá? E aqui avançou, ele vai te dar no final um relatório, tá? Então você pode aqui gerar um relatório final, né? Que óbvio que eu fui fazendo tudo de qualquer jeito, ele me deu aqui que o risco era muito alto, claro. Você pode baixar o relatório, você vem aqui no mitigar e pronto, tá? Então, é outra, não vou dizer que é outra metodologia, né? Mas é uma outra ferramenta, na verdade, que se pode utilizar e que eu realmente acho que também é interessante. Qual é o ponto de desvantagem aqui da AEPD, da agência espanhola, tá? Na minha visão, é que, na verdade, ele não salva aquilo dali. Né? Ele não salva, quer dizer, quando eu digo que não salva, não é igual ao aplicativo, você toda vez vai ter de preencher de novo, tá? Pelo menos até onde eu vi, tá? Se não me engano, eu acho que talvez depois tenha como você importar, não lembro, mas enfim. Então, é isso, né? Eu acho que você pode usar qualquer uma, e eu pessoalmente gosto muito do DAPNIL, porque ele já junta, e outra também é o da ENISA, né? Eu já citei, a Agência Europeia de Cibersegurança, que tem uma metodologia bastante relevante, acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Depois aqui, o Orlando perguntou, fazemos o relatório de impacto e 3 meses depois os riscos são eliminados, temos que atualizar o RPD e guardar. Veja, Orlando, os riscos devem ser eliminados quando você fez o relatório. Se você fez o relatório e identificou que o risco permanece elevado, você vai levar adiante a atividade de tratamento, mesmo tendo um documento que diz, olha, eu analisei e eu vi que os riscos continuam elevados, não consegui mitigar esses riscos, não consegui solucionar. Vou chamar solucionar de maneira bem genérica, sei que está errado, né? Mas você percebendo isso, você vai avançar com a atividade de tratamento mesmo assim, tá? Então, na verdade, assim, eu entendo que se você identificou que os riscos são elevados, identificou medidas, e mesmo com as medidas os riscos continuaram altos, eu nunca recomendaria continuar com a atividade de tratamento, tá? Então, até porque esses riscos, usando a sua nomenclatura, aí, eles devem ser eliminados ou mitigados antes da atividade de tratamento começar. Tá? Então, não vejo nesse sentido. Tá? Deixa eu ver, Mariana colocou outra pergunta. Depois, Mariana, eu vou pular, que você já fez uma. Tá? Eu fico em dúvida em relação à avaliação de impacto, temos a plataforma para fazer de órgãos públicos, o do governo digital, e a ISO, tá? ENIST, que é muito mais detalhado, o que é aconselhado. É a pergunta do Nery, tá, Mariana, que eu já respondi, isso é questão de metodologia, você vai escolher a que você considerar melhor para a sua empresa, isso aí eu não posso dizer qual usar, qual não usar. Como eu disse, eu entendo que para análise de risco em si, eu prefiro, eu acho que a ISO é boa, mas ela é razoavelmente simples quando comparado com o NIST, como você mesmo citou. O NIST é muito mais detalhado, né? Tanto que, se você pegar lá o NIST 853, revisão 5, tem 600 páginas o documento. Tá? Então, as normas da ISO, mesmo que a gente pegue 27001, 2, 701 e 27005, não chega a isso. Né?
Então, as normas do NIS são muito mais detalhadas. E, como eu falei, em termos de metodologia em si, eu prefiro a da ENISA, porque a da ENISA é uma metodologia direcionada para riscos de proteção de dados. Significa dizer que a metodologia da ENISA engloba a questão da CID, né, confidencialidade, integridade, disponibilidade, e acrescenta outros riscos que geralmente são deixados de lado quando a gente olha para as normas da ISO, por exemplo. Tá? Então, essa metodologia aí, na verdade, né, qualquer uma, a empresa que vai definir. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. É uma operação para cada atividade de tratamento de elevado risco. Tá ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Fernanda colocou se essa análise de risco pode ser feita após o gap analysis. Eu entendo que aqui o que vai acontecer? Você vai fazer essa análise aí de falhas, digamos assim, tá? E aí você pode, inclusive, identificar, olha, temos ali uma atividade que é de elevado risco e não tem relatório de impacto. Então, você fez esse gap analysis, Fernanda, e aí identificou a necessidade do relatório de impacto para aquela atividade, tá? Sem problema nenhum nesse contexto aí do que você falou, né? Deixa eu ver aqui. Sobre o que você questionou depois, tá? Ou seja, se o relatório... Não, outra Fernanda, que é a outra Fernanda. Se o relatório de impacto trate apenas de uma fase da operação. Tecnicamente, sim, mas eu não vejo muito sentido. Eu não vejo muito sentido, por quê? Porque o objetivo do relatório de impacto é analisar a atividade de tratamento como um todo. Então, eventualmente, você tem um elevado risco em um determinado momento, como esse que você colocou ali, da questão do WhatsApp, que, aliás, eu sugiro que você e todos não façam isso que você escreveu aí, recebimento de documentação do cliente via WhatsApp, nunca fazer isso. Tá? Isso é ainda mais porque todo mundo vai usar o WhatsApp Web e isso pode gerar um risco à segurança da informação, ao meu ver, de alguma interceptação no meio do caminho. Mas, voltando então, você acaba fazendo para esse ponto, de repente, e isso significa dizer que as demais não têm risco? Ou seja, a avaliação do nível de risco é da atividade como um todo. E lembrando que o nível de risco é para o titular, não é nível de risco para a empresa. Então, é da atividade de tratamento como um todo. Né? Entendo o que você tem de fazer. Tecnicamente, sim, poderia, mas não vejo sentido porque você pode encontrar soluções para este trecho da atividade de tratamento, mas não quer dizer que nos outros não tenha risco. Tá? Então, o nível de risco é da atividade como um todo, não de partes dela. Tá? Andréia mandou aquele bom dia, querido. Bom dia também, Andréia. Vamos lá. A Aline falou que é levado em conta na avaliação de risco. Isso eu já expliquei na oficina e já falei aqui mais cedo também. Tá ok, Aline? Quais tratamentos, a qualidade dos dados, ou os dois, já comentei isso, mas isso em detalhes está na oficina. Deixa eu ver aqui. O Nery falou, né? E é o problema, as pessoas da empresa não têm base para fazer relatórios de impacto, né? E aí é aquela história, o DPO, por exemplo, né, ele dizer assim, olha, tem de fazer. Ah, mas eu não sei fazer, tá? Então vem cá, ó, senta aqui do meu lado que eu vou te ensinar. Isso, né, de partindo daquele princípio que é o ideal, como eu disse, de separar. Né? O responsável é o controlador. O controlador foi lá e ele está fazendo. Tá? Para garantir aquela independência, aquela autonomia do DPO a qual eu me referi anteriormente. Tá? Então, e pelo menos assim, e colocando aqui para o Nery e para todos os demais, isso é o que eu faço na prática. Tá? Óbvio que na empresa que eu trabalho tem lá um sistema para fazer aquela avaliação prévia de risco que eu falei, e aí, putz, parou lá na necessidade do relatório de impacto. E agora, o que eu faço? Eu falo, me procura. Você preencheu essa avaliação prévia. Deu o que é necessário fazer o relatório de impacto? Me procura, que eu vou te dizer o que você tem de fazer. E aí é com cada um. Olha, aqui ó, você tem um problema de confidencialidade. Como é que você está pensando? Né? E aí é aquela coisa até um pouco professoral até certo ponto,
no sentido de dizer, olha, isso aqui quer dizer tal coisa, tá? Isso aqui quer dizer tal coisa. Como você imagina? Você acha que vai ter, né? Porque aí no meio dessa explicação já faço a conscientização também, né? Deixa eu ver aqui. Foi o que a Aline falou, né? A consultoria aí vai ter que explicar. Sim, é o que eu acabei de dizer, tá, Aline? É isso mesmo, né? Deixa eu ver aqui o que mais. O João colocou, né? Após o data mapping, percebendo-se a presença de atividades com base no interesse legítimo e constatando que o RPD e ILIA possuem alguns pontos em comum, sim. Haveria uma ordem mais vantajosa? Sim. Se você definiu... Na verdade, aqui, João, deixa eu recomeçar, né? Faz aí o rewind. Eu acho o seguinte, primeira coisa você definiu qual é o seu legítimo interesse, a base legal é legítimo interesse? Top. Aí você dá uma pausa. Tá? Por quê? Porque aí você vai fazer a análise prévia de risco, como eu falei. Por que isso? Porque se a análise prévia de risco indicar que o nível de risco é baixo ou médio, você vai fazer a avaliação do legítimo interesse. Esquece o relatório de impacto. Como eu disse, falei no início, isso é a minha visão, tá? Meu entendimento, inclusive para a LGPD. Por outro lado, se você fez essa análise prévia e aí você viu, opa, o nível é elevado, então o relatório de impacto é obrigatório, vamos colocar assim, né? Sendo obrigatório, você deixa de lado a avaliação do legítimo interesse, porque aí no relatório de impacto, você vai ter de explicar que a sua base legal será o legítimo interesse, e aí você vai inserir a avaliação de impacto no relatório. A avaliação de impacto, desculpa, a avaliação do legítimo interesse ali no RIPD. Tá? Então, na verdade, não é que tem uma ordem, uma antes ou depois, eu entendo que você realmente precisa fazer essas duas análises em paralelo. Primeiro, qual é a base legal? Né? Se a base legal for o legítimo interesse, aí você faz a análise para saber se o nível de risco é alto, médio, baixo. Né? E se for médio ou baixo, continua com a avaliação do legítimo interesse. Se for alto, deixa ela de lado e já vai para o relatório de impacto. Tá ok? Deixa eu ver aqui o que mais. Paulo colocou ali, né? Operacionalização da execução, tá? E aí, não, é um relatório só, tá ok, Paulo? Olhando sua pergunta ali, né? Com vários atores ou setores envolvidos, né? Então, é um relatório só. Tá? Ou seja, vai ter uma pessoa lá que vai ser o dono do projeto, vamos chamar assim. Né? Esse dono do projeto compete a ele fazer o relatório. Então, eu vou colocar aqui bem no meu prático. A pessoa chega para mim e fala, olha, quero dar início a um novo projeto. Tá? Ou então, chegou para associar com o que talvez vários de vocês estejam vendo na prática, chegou naquele momento do ano em que eu tenho de revisar todas as atividades de tratamento. Ver se as atividades de tratamento estão ou não de acordo com a lei. Tá? E aí, o que é necessário? Por que eu digo que é o que vocês podem estar passando? Porque aquela coisa, vocês estão pegando o bonde andando, né? As empresas já estão com atividades de tratamento, você tem de avaliar o nível de risco dela. Mas pegando aqui esse raciocínio da pessoa que está iniciando um projeto novo, que é a mesma coisa para os projetos já em andamento, a pessoa chega e fala, olha, quero criar um projeto novo. Top. Vai lá na plataforma, preenche o que tem, e o que tem de preencher ali não tem absolutamente nada técnico. Quando eu digo técnica, é no sentido de medidas de mitigação, porque não é aqui que isso entra. Então, né, nessa avaliação inicial, a ideia é saber ali quais vão ser os dados da atividade de tratamento, se vai ter algum operador ou não vai ter operador, qual é o sistema que vai ser utilizado. Tá? Ou seja, vai ser um sistema próprio, ou é um Office 365, ou é Salesforce, ou é o quê? Tá? Quantos são os titulares? Né? Qual é o número de pessoas que vão ser atingidas por aquela atividade de tratamento? E mais meia dúzia de perguntas nesse sentido. Se tem ou não alguma tecnologia diferente. E aí, no próprio questionário, já tem lá a indicação, vai ser só um formulário na internet, vai ser, por exemplo, uso de inteligência artificial, ou o que seja.
A pessoa preencheu, chegou o relatório final, acabou. Tá? Repito, Paulo e demais, relatório da atividade, da avaliação prévia do nível de risco. Essa avaliação prévia chega para mim, cai no meu e-mail, e aí a avaliação prévia diz, olha, Joãozinho preencheu lá o formulário, o questionário, e deu que nível é baixo. Maravilha! Joãozinho, em tese, já sabe o que ele tem de fazer, tá? E eu já sei o que eu tenho de fazer. Que basicamente ali, Joãozinho vai dar sequência, eu vou analisar a questão de contrato, blá, 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 que é algo que eu faço, já falei em outras oportunidades, análise de contrato é 50% do meu tempo, tá? Talvez um pouco menos, né? Mas é algo que eu faço com bastante frequência, diria eu, tá? Enfim, aí sim a gente começa a passar para a área de medidas técnicas e ponto final. Deu que é elevado, tente fazer o relatório de impacto, o que acontece? Aí é aquilo que eu falei agora há pouco, a pessoa me procura, tá? Até porque tem todos os avisos, óbvio, né? Do tipo, olha, tente fazer o relatório de impacto, você não pode iniciar a atividade, tá? Isso já é definido. A pessoa me procura e aí a gente começa a fazer. E aí eu falo, meu amigo, é o seguinte, você é o responsável pelo projeto. De novo, claro que eu estou colocando o meu contexto como DPO sob o regulamento europeu. Então, eu falo, ó, você tem de fazer o quê? Você vai ter de fechar contrato com o seu operador, se não tiver. E aí, eu não sei fazer contrato. Beleza, então procura o departamento jurídico. Porque departamento jurídico, tirando a parte de proteção de dados, que é minha responsabilidade, mas a negociação contratual em si é do jurídico, não é meu. Aí a gente chega para as medidas, os controles, né, para medidas de segurança, né? Mas eu não sei. Meu amigo, procura o pessoal da TI, procura o pessoal da área de segurança da informação. Se vira. Claro, né, que um se vira muito mais simpático, muito mais educado, muito mais bonitinho para a pessoa não ficar assustada. Aí eu faço aquele trabalho que eu falei agora há pouco numa outra pergunta, de dizer, olha, o sistema aqui está pedindo para você analisar qual é a probabilidade de ter um vazamento de dados, infração à confidencialidade. Aí eu falo, isso aqui significa o quê? Significa saber se alguém que não está autorizado a ter acesso ao dado vai ter. Quem está autorizado é você, que é o responsável pelo projeto, e, de repente, o nosso operador. Acabou. A pessoa, como é que eu vejo isso? Fala, aí você vai ter de ver com o pessoal da TI qual é o mecanismo que eles têm para esta atividade de tratamento. Claro que eu estou dando um exemplo aqui, e só para fechar. E aí eu falo para a pessoa, procura o jurídico, procura a área de segurança da informação, ou a área de TI, enfim, tá? E vai montando, me procura se tiver dúvidas, porque sou eu que tenho de te orientar, não é o jurídico que vai te orientar em termos de proteção de dados, não é a área da segurança da informação que vai te orientar em termos de proteção de dados, eu te oriento. Então, eu estou dizendo que você precisa das informações que essas outras áreas vão te dar, mas o responsável pelo projeto é você e sou eu que te oriento. Então, se no meio do caminho alguém lá do jurídico falar assim, não, faz isso em proteção de dados, eu, como DPO, deixo sempre claro, não é para seguir. É para você pegar essa informação e me perguntar primeiro se pode seguir ou não, porque a responsabilidade é minha. Se alguém lá da área de segurança da informação de TI falar que é para fazer isso, você vai me perguntar primeiro, porque eu sou responsável por isso. Agora, a fonte, né, Paulo? A fonte dessas informações é de setores diversos e é o responsável pelo projeto que tem de correr atrás. E aí eu fecho com aquilo que eu falei agora há pouco, que eu ia falar. Claro que isso é um exemplo típico de uma empresa grande. E na empresa pequena? Na empresa pequena, entendo que vai ser do mesmo jeito. Tá? Ou seja, na empresa menor, seja uma microempresa, quer dizer, aí é quem é responsável pelo quê dentro daquela empresa. Tá? Então, se tem uma pessoa que é responsável, mesmo que seja ali 2 pessoas, bom, beleza, qual dessas pessoas vai ser responsável por isso ou por aquilo? E aí, claro, pegar esse raciocínio e, obviamente, adaptar esse raciocínio à realidade da pequena empresa. Até porque a pequena empresa, né, ela provavelmente não terá todos esses setores distribuídos, mas também provavelmente a pequena empresa não vai ter de se preocupar
com questões de proteção de segurança da informação, questões mais técnicas, digamos assim, em grande escala. Ou seja, eventualmente uma pequena empresa, se ela tiver, como eu já disse em algumas oportunidades, se a pequena empresa tiver um Windows que não seja pirata, então ela vai ter que fazer um investimento ali, vai, R$ 1.000, né? O Windows é 1.000 e tanto, tá? Mas, tendo Windows que não é pirata, tendo lá um antivírus que ela paga R$ 100 por ano, tá? Tendo uma VPN que ela paga mais R$ 100 por ano e tendo um gerenciador de senha que ela paga R$ 40 por ano, tá? E esses três últimos aí, o antivírus, a VPN e o gerenciador de senha. Eu estou falando esses preços porque eu vi esses preços na semana passada em uma outra formação que eu ministrei e eu falei sobre isso para eles. A pequena empresa já tem ali meio caminho andado. Tá? Então, eu acho que é nesse sentido que isso precisa ser visto, óbvio, adaptado, tá? Mas isso é um processo interno aí de cada empresa. Agora, o relatório em si, e aí finalmente eu encerro, né, a pergunta do Paulo, o relatório em si é um só, tá? Então, o que vai chegar para mim lá no final para eu validar é um único relatório com as indicações do responsável pelo projeto no que diz respeito ao que ele quer fazer, as indicações do jurídico em termos de contrato, de maneira mais abrangente, não contrato de proteção de dados, que isso é comigo. As indicações lá da área de segurança da informação /TI, SI/TI da empresa, que estão fazendo aquelas sugestões, e isso chega no meu colo, chega para mim, eu digo, beleza, tá ok. Porque, veja, os três são controlador. E aqui não é erro de português, né? Os três são o controlador. São partes diferentes do controlador, então tem que ser um relatório só. Tá, Paulo? De novo, né? Me estendi aí bastante, mas enfim, né? Para deixar isso claro, né? Pergunta do César, já respondi. Quem faz o RIPD, né? O relatório é o controlador, tá? Aline, não sei se você pegou a oficina ou não, mas na semana que vem você vai ter a possibilidade, né? Quem pegou a oficina lá no Simpla vai ter a possibilidade de ver o relatório de impacto para ter essa noção, como você falou. Tá? O César falou de pedir para o comitê, depende, se a empresa tiver um comitê, né? Agora, isso é muito interno, tá ok, César? E no caso brasileiro ali, né? A gente não tem isso explícito. Tá? No caso do regulamento europeu, né, a minha situação é explícito que sou eu que tenho que fazer a validação, não é o comitê. Tá? Então, mas vamos ver no caso brasileiro. Tá? Deixa eu ver aqui. Sim, a Maria Helena já colocou, exato, que é a responsabilidade no controlador, né? Como eu tinha comentado antes, exatamente, boa. Tá? João colocou ali, né? Na elaboração do relatório, aplica os critérios da avaliação de necessidade e proporcionalidade usado na LIA, exato. Tá? Agora, em um contexto diferente. Tá? Em um contexto diferente, por quê? Porque na LIA, na avaliação do legítimo interesse, você está fazendo em relação ao legítimo interesse do controlador. Não é? E aqui, claro que você vai fazer a necessidade e proporcionalidade da atividade de tratamento, mas tendo um impacto em termos aí do titular. É só essa... Mas, enfim, é como eu já tinha colocado antes, né? Deixa eu ver aqui o que mais. Danilo colocou o nome do primeiro aplicativo, imagino que seja o da CNIL, né? Tá? Não sei se alguém colocou aí no chat depois, mas é só entrar lá no site da CNIL, tá? Não tem aqui também mistério nenhum para você conseguir isso. Tá ok, ó. Danilo, você entra aqui, tá? CNIL.fr, né? Que é da França, tá? Entrou aí no site da CNIL, não precisa nem aqui, ó, vem aqui, eu mudo aqui para o profissional, tá? Conformidade, e aí você tem aqui, ó, análise de impacto, tá? Que é a chamada, né, o Regulamento Europeu de AIPD, ok? Entrou aqui, tá? Vem aqui nesta opção, realizar a sua avaliação de impacto com o aplicativo PIA, tá aqui, ou se quiser, clica aqui, tanto faz, mas está aqui, não precisa traduzir, repito. Chegou na página, escolhe aqui embaixo a versão que você quer.
Você quer versão aí para o teu Mac, se você tiver Mac, você quer versão para o Linux, você quer versão para o Windows, ou você quer versão front-end ou back-end para colocar no teu site. Tá? Então, você escolhe, tá? E só correr para o abraço, né? Mas é basicamente isso daqui, tá? O Nery falou do modelo da NPPD, né? Eu já dei uma olhadinha também, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Ali o Paulo colocou esse link, tá? Jéssica falou que tem os modelos aí, o modelo do Ministério Público e o do governo federal. Lembrando que o modelo do governo federal é uma síntese, é semelhante ao que eu fiz na oficina. Porque o que eu fiz na oficina foi juntar a ABNT, a ISO 29134, de avaliação de impacto, com as orientações da CNIL, da Autoridade da França, que eu mostrei agora. E o que o governo federal fez foi pegar 29134 e associar com as orientações da ICO, que é a Autoridade do Reino Unido, tá? Que, no fim das contas, vai ser aí muito semelhante, mas eu, pessoalmente, como eu já disse, aqui eu prefiro a da CNIL, tá? Eu entendo que a da ICO é muito liberal, digamos assim. Tá? E como também, obviamente, né? O Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, então agora o Reino Unido pode seguir o caminho que ele quiser, digamos assim, o que não é ruim, óbvio que não é ruim, mas para o meu contexto e para o contexto da LGPD, considerando que a LGPD, todos vocês sabem, e quem não sabe pode ficar sabendo amanhã na nossa aula aberta, vocês sabem que nós vamos fazer uma aula amanhã a partir das 9 ou 9h30. Acho que a partir das 9, tá? Vocês vão receber aí, se já não receberam, e-mail, mas vão receber também nos grupos e tudo mais, aquela postagem da inscrição. Eu acho que é para as 9, se não estou em erro, tá? Mas se eu estiver falando o horário errado aqui, enfim, o horário é o de menos, né? O horário é fácil de vocês ficarem sabendo aí depois. Mas aí amanhã, quem não souber ainda o porquê da proximidade do regulamento europeu, da LGPD com o regulamento europeu, vou explicar isso amanhã na nossa aula intitulada aí como as origens de tudo. Inclusive, já aproveito aqui para indicar que e aí, na última hora, vai ser a nossa aula de 3h da manhã. Na última hora, eu vou trazer aqui alguns detalhes da atuação como DPO no dia a dia. Tá? Então, vou compartilhar dentro dos limites, obviamente, os limites de confidencialidade e sigilo, claro, mas vou compartilhar algumas coisas que eu faço, como eu faço, de maneira bem prática para quem estiver aqui. Tá? Então, só por isso que eu trago da CNIL, né, o modelo da CNIL, que eu acho que ele é mais próximo e mais vinculado à ideia da LGPD em si. Tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Vendo aqui os comentários, né? O Nery falou ali, né? Se é o artigo 13 a base do relatório de impactos, for na LGPD no 38. Tá ok? Na verdade, tem no 10. Tá ok, Nery? Tem no artigo 10, parágrafo... Qual que é o parágrafo? Segundo ou terceiro? Não lembro agora. Tá? Cadê? É no terceiro, parágrafo terceiro. Tá? Mas a definição em si, não é definição em termos aí de conteúdo, está lá até no artigo 38, parágrafo único, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Por nada, vamos lá. O Ricardo colocou aqui. Vai chegar a uma empresa que não tem nenhum processo mapeado e com baixo nível de maturidade em TI, proteção de dados e SI. Qual o primeiro passo obrigatoriamente? Isso aí, Ricardo, a gente explica em super detalhes no curso de gestor de privacidade. Primeira coisa é entender qual é a visão da organização sobre esses temas que você colocou aí. O que ela pensa? O que ela acha do tema privacidade e proteção de dados, que aqui eu estou chamando de privacidade e proteção de dados, englobando os outros itens que você colocou. Se você não souber o que a organização quer, você não consegue desenvolver o projeto, o programa de privacidade dela, tá ok? Deixa eu ver aqui, tá? O que mais?
Marcos colocou ali, fazendo a consulta, a NPD sobre avaliação, né? A NPD pode redefinir algum item do grau médio para alto, impedindo a realização da atividade? Então, Marcos, e aí, começando pela sua segunda pergunta, né? Você perguntou como é que é no regulamento europeu. No regulamento europeu, sim. Tá? Na verdade, no regulamento europeu, o que ocorre é que as empresas devem fazer avaliação de impacto, é chamado de avaliação de impacto, mesma coisa, relatório de impacto, vou até usar a mesma nomenclatura para não confundir. Então, as empresas realizam o relatório de impacto e se, ao final, elas fizeram relatório de impacto, identificaram os riscos, identificaram as possíveis medidas de mitigação desses riscos, e se mesmo assim o risco ficou elevado, a empresa deve fazer aquilo que é chamado de consulta prévia à autoridade. Tá? Ou seja, basicamente, a empresa vai dizer à autoridade, olha, eu quero fazer essa atividade de tratamento, identifiquei esses riscos, identifiquei essas salvaguardas, né, as medidas de mitigação, mas, ao meu ver, o risco ainda está elevado e eu quero sua sugestão do que fazer. E isso é obrigatório. Tá? No caso da LGPD, nós não temos definição disso ainda. Não tem nada explícito na LGPD sobre isso. Tá? Imagino eu, até eu vi aí que alguns de vocês que compartilharam em alguns dos grupos aí, uma apresentação que uma das diretoras da NPD fez aí em inglês, inclusive, e ela deixou muito claro que o Brasil não vai inovar. Tá? Ou seja, ela deixou muito claro que o Brasil não vai encontrar chifre em cabeça de cavalo, que é a NPD vai seguir aquela interpretação conforme aquilo que já existe, porque o Brasil quer se inserir, quer se integrar nos fluxos internacionais de dados pessoais. O que, pessoalmente, óbvio, eu acho super positivo, porque você não vai criar um negócio do zero quando já tem tudo pronto. Então, essa é a minha leitura, deixo isso super claro. Não estou dizendo que vai ser assim, mas eu imagino que, dado esses comentários todos, que a NPD futuramente poderá fazer algo desse tipo. Né? A NPD poderá, então, dizer sim, se o nível de risco foi elevado, então tem de me consultar primeiro. Tá? Enquanto não tem isso, e eu falei isso na oficina, o que eu recomendo? Eu, empresa, fui lá, fiz o relatório de impacto e vi que mesmo depois de fazer o relatório de impacto, ainda a empresa continua considerando que o risco é elevado. E eu acho que tem de procurar a NPD. É aquilo que eu falei numa pergunta anterior. Eu não vejo lógica em eu ser uma empresa e eu dizer assim, maravilha, eu quero fazer o relatório de impacto porque eu estou preocupado com o impacto da minha atividade de tratamento nos dados pessoais dos titulares. Top. Aí eu vou lá e faço esse relatório, eu tento estabelecer as medidas, estabeleço, mas mesmo com as medidas eu vejo que ainda tem perigo para o titular, eu coloco isso no meu relatório, e aí eu digo assim, mas beleza, mas eu fiz o relatório, então eu vou tocar o barco do mesmo jeito, porque eu quero fazer. Quer dizer, eu não vejo lógica nisso. Tá? Então, entendo que, neste caso, e recomendo que, neste caso, procure a NPD do jeito que está agora. Ou seja, a NPD já existe, a NPD não é, por mais que às vezes possa parecer, mas a NPD não é nenhum fantasminha que você só vê uma vez ou outra. Ela existe, ela está aí, criando o que tem de criar. A gente pode ter críticas, e eu tenho críticas à ordem daquele cronograma que a NPD fez. Eu acho que tem coisas muito mais importantes que ela deveria ter feito antes, mas, enfim, a escolha da NPD e ponto final. O fato é que ela existe e está lá para ser consultada. Então, não vejo problema nenhum em fazer isso. Tá? Já respondi aí a pergunta da Fernanda. Tá ok, Fernanda? De quem faz o RPD, já falei sobre isso. Kátia colocou ali se o DPO pode assumir, eu já disse também, acho que não. Tá? Entendo que absolutamente não. Tá? Entendi que foi uma pergunta, mas já tinha dito antes, entendo que não. Entendo que não, porque poder pode, pela lei pode, mas na prática isso vai gerar conflito de interesse, então eu entendo que não. Não vejo sentido algum
do DPO assumir isso. Se fosse o gestor de privacidade, é outra coisa. Tá? Agora, o DPO ser o responsável por fazer relatório de impacto, para mim, é dizer assim, DPO não existe. Tá? É a minha visão, porque o DPO está ali para validar o negócio. Né? E eu já comentei isso anteriormente. Tá? A Thaís falou sobre o DPO empregado em conflito de interesse. Volta amanhã na nossa aula de amanhã, que eu vou falar sobre isso amanhã. Tá ok, Thaís? O César colocou que vai para o México, parabéns, tá? Pelo menos espero, né? É mais tranquilo, tá? Parabéns aí. Deixa eu ver aqui o que mais. Avaliação prévia de risco é feita no data mapping, a Débora perguntou, digo que não. Essa avaliação prévia a qual me referi é uma avaliação feita em absolutamente todas as atividades de tratamento, tá? O que significa dizer que isso é feito para tudo, né? Digamos assim. Então, não é só no data mapping, tá? Orlando falou sobre colocar várias atividades de tratamento no mesmo relatório. Olha, Orlando, eu acho que isso é complicado, porque eu pergunto para você coloca assim, folha de pagamento e administração do RH, tá? O nível de risco é o mesmo para as duas? E veja, não estou dizendo nem que sim, nem que não. Tá? Mas eu te faço essa pergunta para você refletir. Quer dizer, se a gente entender ali, como você falou, administração da RH, se eu entender a administração da RH como aquele dia a dia de, enfim, ver funcionário, ver isso e aquilo, entendo, genericamente falando, e super em abstrato, que o nível de risco é baixo ou, no máximo, médio. Agora, já uma folha de pagamento, eu diria que tem um nível médio para elevado. Então, entendo que não. Entendo que você tem que fazer para cada atividade de tratamento mesmo, tá ok? Ricardo colocou ali o link, beleza, valeu. Tá? E o Paulo respondeu a Débora, mas é para mim também, né? Fiz questões fechadas, quantitativa. Tá? Imagino que seja aquela questão lá do data mapping, né? Que foi colocada anteriormente. Tá? Então, também já comentei, né? Deixa eu ver aqui. O que mais? Isso, aí o pessoal colocando agora, né? Eu estou aqui com as mensagens um pouco atrasadas, né, pessoal? Estou lendo as mensagens aí de quase 10 minutos atrás, tá? Então, é de 9 às 12, tá? Jéssica, essa aula de amanhã, se o pessoal não colocou ainda aí no chat, talvez já tenha até colocado, mas eu vou colocar, tá? No site da TI Exames, ou depois aí o Flávio pode passar para você, tá? O Cauã colocou se a consulta prévia conta como boa-fé. Lembrando que na Europa a consulta prévia é obrigatória naquela situação. No caso brasileiro, entendo que sim, é uma super boa-fé. Tá ok, Cauã? O Ailton colocou ali o link para amanhã, beleza. Tá? O Alex reforçou aquela questão de ser responsabilidade do controlador. A elaboração de controlador, né? E aí, como eu falei, Alex, quem elabora o relatório não é nenhum desses que você citou, quem elabora o responsável pelo relatório é o dono do projeto, tá? Com o auxílio dessas áreas que você citou, tá? Mas, pelo menos em princípio, entendo que seria o dono do projeto. Imagina, Alex, o seguinte, tá? Imagina que a pessoa da área de TI, pegando um dos exemplos ali que você falou, vai fazer. O que essa pessoa sabe sobre a atividade de tratamento, sobre as finalidades? Então, ela foi informada antes? Tá? Será que essa pessoa da área de TI vai ter noção das questões contratuais referentes à atividade de tratamento? Tá? Quando você coloca ali se seria um contador, um fiscal, quer dizer, estou pensando aqui de uma maneira bem genérica, o auditor. A função do auditor não é estabelecer os critérios. Tá? Então, por isso que eu reforço que, ao meu ver, isso tem que ser batido na tecla. Quem gerencia o relatório de impacto é o dono do projeto. Se ele vai buscar ajuda dessas outras áreas, e aliás, não sei, mas deveria, né? Mas isso é uma questão dele, digamos assim, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. Jéssica já se inscreveu, tá? E a última pergunta, porque a gente já passou do nosso horário aqui, pergunta aí do Cauã, qual a diferença entre PIA e DPIA, né? Então, no software da CNIL ali é a mesma coisa,
tá? Porque a França, no início, chamava só de PIA, aí depois, com o regulamento europeu, passou a chamar de DPIA, que é a sigla em inglês, né, da avaliação de impacto, tá? E eles mantiveram, mas, em princípio, vai ser ali a mesma coisa. Pessoal, é isso, tá? Ricardo, o link de inscrição está aí um pouquinho mais para cima no chat. Eu vou ter que subir aqui, mas vou copiar só o link aqui. Opa, espera aí. Tá? Porque aqui tá vindo tudo aqui. Não sei se alguém aí já colocou, mas eu estou aqui fazendo aquele Ctrl+C básico, Ctrl+V. Tá? Então, tá aí, Ricardo. Tá ok? Alguém ali já tinha até colocado, Ailton já tinha colocado, né? Mas é isso, pessoal, tá? A gente finaliza por aqui. Espero que tenha sanado aí mais algumas dúvidas de vocês e reforçando aí amanhã, 9 horas, pessoal, a gente começa lá, tá? É uma parte inicial em que eu vou falar de um certo histórico em termos de proteção de dados, para que vocês realmente consigam perceber, quem ainda não souber, claro, por que a gente tem o que tem hoje. Por que a LGPD é do jeito que é? Então, e reforçar uma coisa que eu falei agora há pouco. O Brasil, pessoal, não está inventando a roda, não. Tá? O Brasil não está reinventando a roda, não. O Brasil está pegando coisa que já existe aí há 40, 50 anos. Eu vou trazer essa visão um pouco mais geral, dar uma amplitude também um pouco mais global, porque a gente fala muito do regulamento europeu, mas não pode, e da LGPD, mas não podemos nos esquecer de que existem outras legislações de proteção de dados em outros locais. Então, vou trazer isso também. E aí, no final, claro, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado, como eu disse, falar um pouquinho aí sobre a minha atuação prática como DPO. Tá? Até mesmo para reforçar algumas das coisas aí que a gente vem falando e, inclusive, dar argumentos para quem estiver no Brasil, atuando como DPO, de estabelecer claramente essa linha de responsabilidades, tá? De responsabilidades para evitar problemas aí para a gente, digamos assim, como DPOs, tá? Mas isso a gente detalha amanhã, traz mais detalhes amanhã. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Boa sexta-feira. Cuidem-se aí. A gente se vê amanhã de manhã a partir das 9. Valeu, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau.